Me ouvindo bem? Beleza, está me ouvindo? Tô. Então, tá. Agora já estamos ao vivo aí. Já estamos ao vivo? Estamos. Que beleza! Vamos ver quem entra mais aqui no YouTube, no nosso canal da Faculdade Sem Crise. Perfeito. Se não tiver ninguém, vai só nós mesmos. Sem problema, porque fica gravado lá, o pessoal depois entra, né? Isso. Ô, Décio, me conta um pouquinho aí. Deixa eu apresentar o Décio Moraes. Eu conheço ele há aproximadamente mais de 3 anos. A gente se entrou em contato através de um curso que a gente fez sobre palestrantes. E desde então, o Décio é um dos melhores amigos que eu tenho, né, desse curso também. E ao longo do tempo, a gente foi conversando. Ele é professor universitário também. Ele fez, se eu não me engano, a graduação em economia, né? Depois a administração também. Ele tem mestrado na parte de economia, né, Décio? É de administração. Administração. Isso. E o Décio também, além de ser professor universitário, ele é escritor, palestrante e criador do método AMAR. E coach também de inteligência emocional. E hoje eu chamei ele aqui para conversar, porque ele tem algumas histórias como se diz, histórias da escola, da faculdade, para contar para a gente. E, no caso, comentar aí como que foi a vida dele como professor, tudo, escritor, coach de inteligência emocional. E, além disso, na parte espiritual, o Décio é pastor também. Só que todo mundo, ele tem um bordão, nós conhecemos ele, Décio Moraes, aquele que a gente conhece e não esquece jamais. Então, o Décio está aí para falar um pouquinho da sua história, da vida da educação como educador, né? E isso é importante, porque, como se diz, a gente precisa dessa história para a gente manter não só a parte de conhecimentos, né? Principalmente que a gente também agora está nesse curso, nesse canal Faculdade Sem Crise, que eu trouxe para poder trazer as histórias, as dificuldades, as superações. E o professor Décio está aí, foi convidado pela gente, a gente já sabe aí um pouco da história dele, mas eu quero que vocês saibam da história dele. Né, Décio? É isso aí. Estamos aqui para contribuir de alguma forma para todos aqueles que entrarem no canal da Universidade Sem Crise, né? Para que as pessoas agreguem valor à sua vida. E nós estamos aqui para dar a nossa humilde e pequena contribuição. É isso aí. Décio, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história como professor, né? Porque a gente vê que as dificuldades que todo professor tem, né? Aí, principalmente, o pessoal não sabe que, ao meu ver, por exemplo, o MEC não deveria se chamar MEC, né? Ministério da Educação e da Cultura. Ele deveria ser Ministério da Cultura e do Conhecimento, ao meu ver, porque educação vem de casa, em primeiro lugar, né? Não é a escola que vai educar uma criança, ela vai passar os ensinamentos. Mas o que acontece hoje no nosso país é o contrário, né? Porque os pais trabalham e as crianças vão para a escola, como se diz, os pais repassam essa responsabilidade, no caso, para o Estado, né? É muito interessante isso, Heraldo, porque não é só no Estado. Eu vejo o seguinte, é um tripé que, para mim, é extremamente claro. Na educação, você tem 3 instituições que são fundamentais na vida de um ser humano. A primeira delas é a família, que é a célula máter da sociedade. A família estruturada fará com que a sociedade
seja estruturada. Família desestruturada, sociedade desestruturada. Mas a família é um dos tripés. Existem mais dois, né? Que é a escola e a igreja. Igreja aqui, me refiro à igreja, à religião, né? Seja qual for a religião séria, ela vai passar ensinamentos preciosos para as pessoas. Então, esse tripé, para mim, é fundamental para você formar um bom cidadão, né? O grande problema hoje é que a família vem mudando, né? A estrutura familiar vem mudando, e essa mudança tem causado alguns transtornos nas crianças. Por que eu digo isso? Porque, antigamente, você tinha o pai e a mãe. O pai era o provedor. E a mãe, ela ficava em casa administrando o lar. Ela era a grande administradora. E a educação ficava muito por conta da mãe. O pai era o provedor, né? Com o passar do tempo, isso foi se modificando, né? Teríamos que ter muito tempo para falar aqui sobre a história da família, né? E as mudanças que foram ocorrendo no mundo fizeram com que, depois da Revolução Industrial, as fábricas começassem, então, a tirar o povo do interior, levar para a cidade, e daqui a pouco passou a empregar também a mulher, que era uma mão de obra mais barata, né? E aí a mulher perde bastante com isso, porque ela ganha o espaço nas empresas, né? Mas perde o espaço dentro de casa. Ela perde um pouco o domínio que ela tinha sobre a família, né? Até chegar aos nossos dias, onde pai e mãe trabalham e as crianças ficam numa creche ou ficam com uma babá que normalmente não é muito bem remunerada, não é remunerada adequadamente, né? E por isso não tem a qualificação necessária para cuidar do bem mais precioso que um casal tem, que são os seus filhos. Com certeza. Então, essa é a minha visão, né? Essa é a minha visão. Bem, eu sempre estudei em colégio público, sou filho de pais que se separaram muito cedo, eu era adolescente, meu pai era militar, mamãe é uma pernambucana, lá de Garanhuns, no Pernambuco, né? Iletrada, mamãe só fez até a 5ª série primária, mas trabalhava muito. E ela trabalhou muito para me sustentar, a mim e a minha irmã Maria Nelma, né? E assim foi a minha infância, muito difícil. Passamos por muitas dificuldades, inclusive de alimentação, mas conseguimos sobreviver, né? Eu trabalho desde os 10 anos de idade, comecei a trabalhar na feira, lá em Magalhães Bastos, lá na rua Carinhanha. Tinha uma feira toda sexta-feira e eu ia para a feira, ia vender limão, né? Ia vender limão para fazer um dinheirinho para poder ajudar em casa e ter como ir a um cineminha, que tinha um cineminha lá na época, tinha um cinema em Magalhães Bastos, subúrbio do Rio de Janeiro. Sempre estudei. Papai, embora separado de uma mãe, ele dava assistência, não financeira, mas assistência presencial, e ele estabeleceu metas para eu alcançar. Eu tinha que estudar todos os dias, de 3 às 5, etc. E quando ele chegava, aí ele chegava de surpresa, e algumas vezes ele não me pegou estudando, e eu apanhei.
E assim foi até os 17 anos. Aos 17 anos eu fui morar com meus tios, porque papai foi transferido para São Borja, no Rio Grande do Sul, e eu vim para Niterói morar na casa dos meus tios, né? Minha tia, Narendra, e meu tio daí. E foi aqui que eu comecei, então, a trabalhar com carteira assinada. Eu fiz uma prova, passei e fui trabalhar na Nestlé, onde fiquei 20 anos. Me formei em economia. Depois de economia, eu fiz teologia. Terminei teologia, fiz administração de empresa, terminei administração de empresa, fiz um mestrado em administração. E durante o mestrado, eu tive a oportunidade de entrar na universidade, onde eu estava fazendo mestrado, como professor da universidade. Tá? E foi assim que eu comecei a me dedicar ao magistério. Mas é muito importante eu citar um fato para você e para todos os nossos web espectadores, Geraldo, porque eu comecei, de fato, a dar aula aos 18 anos. E aí você vai me fazer uma pergunta: como assim? E eu vou responder: fale, como assim? Como assim? Isso, e eu respondo, Heraldo. Eu, aos 17 anos, morando na casa dos meus tios, ele pastor evangélico, minha tia também evangélica, eu tive uma experiência mística, eu encontrei-me com Deus, né, o Deus que eu conhecia de ouvir falar, mas tive uma experiência muito forte com Jesus, me entreguei a minha vida a Ele, passei a ler muito a Bíblia, me dediquei ao estudo da Bíblia e aos 18 anos eu fui convidado a dar aula, tá? Na escola bíblica dominical da minha igreja de origem. Que delícia! E eu comecei a dar aula para os adolescentes. Eu jovem, né, com 18 anos, então fui para a classe dos adolescentes, que foi um desafio muito grande, porque eu nunca havia dado aula. Tá? E, empiricamente, eu fui aprendendo alguma coisa e tal. Né? E a faculdade, entrei logo para a faculdade, fiz a faculdade. Isso me ajudou, porque na universidade eu também comecei a identificar professores com os quais eu tinha uma facilidade maior de aprender com eles, né? E acabei modelando esses professores e criei o meu próprio estilo, né, de ensino, né, que é fácil de ser entendido. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz, muito alegre. Isso é E eu verdade. entendo que o bom humor é muito importante para a vida da pessoa. E um professor bem-humorado faz uma diferença enorme. Né? Com E certeza. assim, Heraldo, assim é que eu entrei na universidade para dar aula. Mas aonde é que foi o aprendizado? Foi na igreja, né? Nas classes que eu tive. Depois dos adolescentes, eu fui dar aula para os jovens. Eu, jovem, fui dar aula para os jovens. Né? Então, quando eu fui para a universidade para ministrar aula, eu já havia adquirido know-how na igreja. Aliás, a igreja é um celeiro extraordinário de várias profissões. Se você pegar na música, os músicos, grande parte dos músicos aprenderam a tocar nas igrejas. Um monte de cantor aí de sucesso, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que eles começaram na igreja. Então, a igreja é um celeiro que precisa ser melhor observado por todos nós. Mas foi assim que eu iniciei a minha caminhada como professor.
Mas o que você acabou de falar é uma coisa tão interessante, porque eu já vi vários filmes também contando histórias de pessoas famosas, pessoas músicas, como você acabou de falar, que aprenderam mesmo a cantar na igreja. A gente pega aí, por exemplo, aqui no Brasil, o Fat Family, vários outros famosos artistas aí começaram na igreja. Uma pessoa... Ângela Maria, que é um ícone da música popular brasileira, começou na Igreja Batista. Sim. Outra coisa que o pessoal não sabe, a Beyoncé, que é aquela artista famosa, ela começou também numa igreja evangélica nos Estados Unidos. Tanto é que ela tem um filme dela que mostra essa passagem dela pela igreja, cantando tudo. A Jennifer Lopez também, que o pessoal chama de Joe hoje, né? Ela também foi dentro da igreja. E isso que é importante, porque, como se diz, a gente vê hoje a educação, tudo. Antigamente, por exemplo, no nosso tempo mesmo, a gente sofria bullying todo dia. Todo mundo tinha apelido, né? Hoje, você não pode falar nada. O professor chama atenção, por exemplo, hoje, de uma criança, ela chega no pai e o que você acabou de falar ali com a criança chega lá, fala distorcido, o pai já vai atrás do professor, tirar satisfação, brigar, tudo, né? Eu tenho uma história dessa, que eu não sei se eu contei para você, que eu acho que até vale contar aqui para o pessoal. Eu estava uma vez indo trabalhar, na época eu andava de ônibus, tudo, e por coincidência, eu estava no ônibus, uma mulher virou e falou assim, como é que os professores podem entrar de greve, sendo que eles só trabalham 4 horas? Né? É um absurdo o que eles ganham, o que eles fazem, tudo, né? Aí eu olhei para trás, virei e falei para ela assim, ó, quantos filhos a senhora tem? Ela virou e falou assim, ó, tem 3 filhos. Aí eu falei assim, ó, a senhora está indo trabalhar agora, que hora que a senhora vai ver os seus filhos? Ah, só 7 horas da noite. Quanto tempo você fica com os teus filhos durante esse período? Ela falou assim, 3 horas, depois eu ponho eles para dormir, para mim poder descansar. Aí eu virei e falei para ela, tá vendo? E o que acontece? Ela não fica brava com eles nessas 3 horas, tudo? Ela falou assim, tem dia que eu brigo, xingo, né? Bato, né? Eu falei, então, o professor fica 30 cabeças dentro da sala de aula, cada um pensamento, né? E outra coisa, cada um com uma idade diferente, e o professor vai chamar atenção e o pai vai lá ainda. E outra coisa, o professor não trabalha só 4 horas. O professor tem que fazer plano de aula, o professor tem que estudar, o professor tem que corrigir prova, tem que fazer corrigir trabalho, né? E outra coisa, do jeito que você fala, parece que a professora, não tem família. E não é verdade. Às vezes ela tem 3, 4, né, períodos de trabalho a mais. Mas isso é só para complementar aqui. Uma coisa também que eu gosto de ouvir do Décio é o seguinte, é sobre essa parte dele como professor, porque eu tive muita dificuldade como professor também. E foi engraçado, eu não fiz como você, né? Eu tinha acabado de terminar o mestrado, um professor chegou em mim e falou para mim, o que você vai fazer? Isso era uma sexta-feira, que era o meu coordenador até do mestrado. O que você vai fazer amanhã, que é sábado? Eu peguei e falei assim, não vou fazer nada. Dá para você vir aqui amanhã na faculdade? Eu falei, dá. Mas que hora que o senhor quer que eu venha? Quero que você chegue às 7 horas. Aí cheguei às 7 horas, me apresentei lá na sala dos professores, eu não era professor, trabalhava dentro da universidade, mas não era professor. Aí ele chegou em mim conversando e tal, me levou para a sala de aula conversando, porque eu gostava de conversar com ele até parece muito com o Décio, muito sorridente, tudo, né? Só que era um professor, no caso, ele era coordenador do curso de enfermagem e também coordenador dos cursos de pós-graduação no mestrado. Aí eu fui com ele lá na sala, chegou lá, ele virou e falou para o pessoal, hoje eu estou apresentando para vocês o professor Heraldo e ele que vai dar aula de metodologia. Eu levei aquele baque, aquele susto, né? Aí ele virou, eu olhei para ele, o professor, mas eu não tenho material. E aí o que acontece? Ele virou e falou assim, mas você não precisa de material. Essa aqui é a aula que eu te dei. Se vira. Aí eu comecei também, dessa forma, né? Não tive essa bagagem como o Décio teve, né?
Mas aí em diante a gente não para, porque parece um vício, né, Décio? E eu queria que você contasse as histórias que aconteceu com você na faculdade, tudo. Eu tenho algumas histórias ao longo desses anos todos, né? Mas eu acho interessante o seguinte, Arnaldo, quando eu comecei a, a dar aula, né, na universidade, eu me encantei. Né? Eu me encantei. Eu gostava de dar aula na igreja, né? Porque a aula ela transforma a vida das pessoas. Né? Então, quando eu fui para a universidade, eu fui já sabendo que ser professor é uma das mais nobres profissões que existe no universo. Né? E me identifiquei assim muito rapidamente com a turma. Para você ter ideia, a primeira turma que eu dei aula foi uma turma de gestão. Meu Deus, eu esqueci o nome agora da profissão, mas é da parte da Maria Mercante, eu esqueci o nome agora. Foi a primeira turma que eu dei aula. E essa primeira turma, ela me escolheu, né, para ser o patrono da turma. Né? Eu tive que fazer o discurso e tal. A primeira turma que eu dei aula na universidade. Né? E depois disso eu fui paraninfo várias vezes, ou professor homenageado, eu sempre estava entre os primeiros para os alunos. Não que eu seja extraordinário, nada disso, eu sou extremamente limitado. Mas eu tenho uma habilidade, que é a habilidade de lidar com gente, de lidar com as pessoas. E eu sempre me preocupei com os alunos. Eu sempre procurei usar uma linguagem que fosse acessível ao aluno. Eu não ficava falando palavras rebuscadas, não, porque o aluno precisa compreender aquilo que eu estou falando para ele. Né? Se eu ficar falando muito rebuscado, palavras raras, os alunos vão se sentir até distantes de mim. Então, eu falava e sempre falei, até hoje é assim, né, uma linguagem coloquial para que eles pudessem entender. E dentro do meu método de trabalho, o que eu fiz? Eu coloco, por uma questão pessoal, eu sou assim, eu colocava sempre uma coisa hilariante, eu brincava muito com os alunos e tal, então as aulas corriam muito bem. Para você ter uma ideia, e todos os nossos web espectadores, muitas vezes a universidade me botava para dar aula nos últimos tempos, cara, de sexta-feira. Cara, quem dá aula em universidade sabe disso. Aqui no Rio de Janeiro, então, você dava aula sexta-feira, a turma era vazia, cara. O pessoal estava todo lá embaixo do bar tomando uma cervejinha e comendo um petiscozinho. Mas as minhas aulas ficavam cheias, os alunos gostavam das aulas. Né? Então, isso foi encantador para mim. Eu, em muito pouco tempo de magistério, eu tive assim muitas condecorações. Então, isso é muito importante, que é o reconhecimento do seu trabalho. E o professor tem isso não por parte das instituições, mas por parte dos alunos. E o bem maior que o professor tem, na minha ótica, são os alunos. Eu não fazia por causa da instituição, eu fazia por causa dos alunos. O meu propósito não era ganhar o dinheiro era consequência. Aliás, o dinheiro sempre é uma consequência. O meu propósito de vida é ajudar o outro. E, nesse caso, ajudar o aluno. E eu vibrava com o desenvolvimento dos alunos, e vibro até hoje.
Eu gostava de pegar o aluno no início, no primeiro ano, e depois pegá-lo no quarto período, lá no oitavo período, lá do quarto em diante, porque eu via o desenvolvimento dele, porque ele entra cru na universidade, né? Não sabendo quase nada, porque o ensino médio, né, é muito deficitário também. Né? Sim. Então, o que acontece? Você chega na universidade, você pega alunos, né, de várias matizes, né, e é difícil você deixar eles mais ou menos equivalentes. É um trabalho árduo que o professor tem. E Sim. como você disse, professor Heraldo, o trabalho maior do professor não é na ministração da aula. A ministração da aula é o mais fácil. É né? verdade. É o antes, onde você tem que estudar, onde você tem que preparar a aula, você tem que pesquisar, você tem que pensar nos alunos, em cada um deles, e como é que eu vou fazer com que isso chegue para todos, para aqueles que são bem aquinhoados de conhecimento e aqueles que não têm, né, tanta capacidade intelectiva assim, mas que precisam se desenvolver. Essa é a tarefa do professor, Sim. essa é a tarefa do mestre. Né? Então, o trabalho é muito grande antes da aula. O momento da aula é o momento do espetáculo. O momento da aula é o momento do artista que está no palco cantando a sua música ou representando. Agora, o que ele faz antes? Quantas horas de ensaio, quantos dias de ensaio para chegar ao palco? Assim é o professor. Tá? Então, eu sou um professor que eu amo ser professor. Né? Eu tenho orgulho de ser professor. Verdade, viu, Décio? Concordo com você plenamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a minha amiga Luciana, o Marcos Gomes, a Luciana Oliveira, a Ana Lúcia Oliveira e também ao André Hector. São todos grandes amigos meus também. Estou aqui nos prestigiando aqui no boa noite para eles. Na Faculdade Sem Crise. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas também, pode fazer, que eu passo para o Décio aqui, ou ele também vê, certo? E o que é mais gostoso nisso, Décio, é o que você acabou de falar. Eu também gosto muito dessa parte, que quando eu dei aula, comecei a ministrar aula na pós-graduação direto. Para mim foi um choque por causa disso, né? E aí, o que acontece? Em seguida, eu fui procurar outras universidades para mim poder dar aula. Aí me arrumaram uma faculdade aqui em Pouso Alegre, que chama ASMEC. E o que aconteceu? Como se diz, eu acho que é para testar todos os professores, deve fazer isso, né? Vou colocar ele com a aula de metodologia e trabalho científico nas 2 últimas aulas, na sexta-feira. Aí, o que acontece? Tá eu lá. Aí, a primeira aula que o pessoal foi para conhecer tudo, só que como se diz assim, o pessoal que me contratou caiu do cavalo. Eu comecei a ministrar aula, não faltava ninguém. Por quê? Além de dar aula legal que o pessoal gostava, eu fazia chamada no meio da aula, mais ou menos, né? Eu falei, tem gente que pega ônibus, tudo, né? Porque aqui, a região aqui, ela é cercada por 55 municípios. Então, não é só o pessoal da cidade de Pouso Alegre, vem o pessoal da redondeza. E o que acontece? O pessoal tinha uma faculdade de Direito aqui, que ela comandava a cidade num ponto. Só que eu virei para assim, não, a partir de hoje comigo vai ser diferente. Eles vão ter que esperar eu terminar a aula para eles poderem ir embora. E aí eu fazia isso. Mas, assim, nunca tive um aluno xingando, reclamando, certo? Todos adoravam a minha aula. Como você acabou de falar, eu também fui homenageado. Eu fui para a NIF dessa turma, fui da segunda turma. Aí também trabalhei como secretário da CPA nessa faculdade. É uma coisa que, como se diz assim, a gente faz de coração, né? Como você falou, o dinheiro é consequência do que a gente faz. Eu tenho uma amiga que está aqui assistindo mesmo, eu incentivei ela, a Ana Lúcia Oliveira, eu incentivei ela a fazer faculdade, ela fez pedagogia, hoje ela é professora, ela dá aula para o pessoal da PAI, ela gosta de ministrar aula para o pessoal hoje, os portadores de deficiência, né? E para mim é uma honra, porque o que acontece?
o pessoal olhava para a gente também, né, na faculdade, eu sempre, assim, eu trabalhei com todo mundo e eu sempre trabalhava com todo mundo igual. Diretor, pessoas da auxiliar de limpeza, essas coisas, era para mim tudo igual, não tem diferença. E uma coisa que até quando eu fui trabalhar no colégio que eu trabalhei, que eu era o diretor, eu virava e falava assim, ó, a partir de hoje aqui não vai ter esse negócio de professor e auxiliar de limpeza. Todo mundo é educador, porque todo mundo está educando. E como era um colégio, né, de ensino fundamental, era mais fácil. E eu acho isso uma coisa interessante, porque o professor não é só aquele também que vai para a sala de aula, é aquele que ensina em qualquer lugar, né? O que você acabou de falar. A gente prepara antes uma aula para depois a gente ir lá, né? E estar lá é o mais fácil de tudo. Você tem alguma história assim que você possa contar que chamou a atenção também de algum aluno? Nem tudo são flores, né? Não. Nem tudo são flores. Eu tive 2 ocasiões que eu quase apanhei. Uma turma tinha 100 alunos, cara, 100 alunos. E dia de prova é complicado. Não o dia da prova, mas depois, quando você tem que corrigir e depois entregar. E 100 alunos é muito aluno dentro de uma sala de aula. E nesse dia eu realmente quase apanhei. Eu vou explicar por quê. Eu comecei a chamar os alunos, né, pela ordem de chamada para entregar as provas. As provas estavam em cima da minha mesa, eu chamava, o aluno vinha, entregava e tal. Mais 100 alunos, né? Vocês imaginem vocês como é que o pessoal estava agitado, né, recebendo a nota e olhando. E você controlar 100 alunos é complicado, né? Aí um aluno chegou, mas já tinha passado o nome dele. Professor, minha prova. Eu falei, você senta lá que depois eu entrego a você que já passou seu nome aqui. Aí o garoto fez malcriação, saiu. Aí eu cheguei e falei, rapaz, você chega atrasado e ainda quer criar problema, rapaz? Aí, rapaz, o garoto voltou. E ele voltou e eu percebi que ele voltou zangado. Mas, naquele momento, eu precisava fazer alguma coisa, senão eu perderia a turma. Sim. E eu cheguei para ele e falei assim, mas você voltou por quê, meu filho? Qual é o problema? Não, não há problema. Eu falei, então tá bom, então não há problema. Só que é o seguinte, Heraldo, eu tenho 1,80 m, o garoto tinha 1,90 m. O braço dele era a minha coxa, né? E o garoto estava irritado. Eu percebi que ele queria me agredir. Eu só fiz uma coisa. Eu orei, rapaz. Naqueles segundos eu orei. Assim, Papai do Céu, manda os anjos aqui. Aí o pessoal mesmo da sala, né, da turma, os alunos, a turma do Deixa Disso, eles gostavam muito de mim. O garoto também gostava, mas, né, vocês vão entender por que isso aconteceu. Aí o pessoal chegou e ele sentou lá, eu entreguei a prova de todo mundo e depois, daqueles que chegaram depois, eu entreguei a ele também. Aí corrigi a prova e tal, né? Liberei a turma e ele ficou para falar comigo. Aí foi me pedir desculpa, professor, desculpa, é que eu me aborreci no trabalho, eu acabei chegando aqui descompensado e tal, só me desculpe, sou gente boa. Eu falei, não, tá tudo certo, para com isso, tá tudo bem. Esse foi um case. O outro é o seguinte, meu Deus, como é que eu vou contar isso a vocês? Tá. Eu tive um aluno que ele já tinha idade. Eu devia estar com uns 50 e pouco, e ele tinha uns 48 por aí. E há muito tempo que ele não estudava, né? Ele fez o 2º grau e levou anos para entrar na universidade e entrou. Então, ele tinha muita dificuldade e eu fui acompanhando, fui ajudando e tal.
Aí, rapaz, esse aluno que eu tanto ajudei, um dia me manda um e-mail. Me manda um e-mail falando assim: professor, a sua sexta-feira vai ser quente. Aí eu respondi: olha, pode vir quente porque eu vou estar fervendo. E mandei. Eu mandei para ele. Mandei para ele, né? Aí, mas eu já fui com a cabeça, né, pensando, esse cara vai querer alguma coisa. Aí cheguei mais cedo da universidade, fui para a sala e mudei o layout da sala. Peguei a minha mesa e botei a mesa de modo que eu olhasse a entrada da sala, quem está chegando, para ninguém me pegar de surpresa, né? Aí ele chegou. Aí, quando ele chegou, eu já me antecipei. Eu falei: rapaz, que e-mail mal criado foi aquele que você me mandou? Que negócio é esse? Você quer me bater? Aí ele ficou assim: não, não é nada disso. Então eu falei: olha só, porque eu vou dizer a você, se você quiser me bater, você me bate aqui, agora. Eu não vou fazer nada. Você pode me bater à vontade. Agora, se você quiser, a gente vai lá para baixo. Lá para baixo, porque a universidade ficava num prédio de 15 andares. Né? Aí eu falei para ela: se você quiser, vamos lá para baixo. Agora, lá embaixo, eu vou te encher de pancada. Você escolhe. Aí os alunos com os olhos assim, né? Que isso, professor? E tal. Eu falei: não, que isso não. Isso aí é um mal educado. É um ingrato. E ele está tendo o que ele merece. Aí o cara era mais ou menos do meu... Né? Eu tinha 50 e pouco, ele tinha 48, 49, mas eu estava num bom estágio e eu fui criado no meio da malandragem. Né? Eu fui criado no Morro do Capão, Curral das Éguas e Malé. Né? Quem conhece a área lá de Magalhães Baixo conhece mais ou menos o que eu estou falando. Então, não ia ter medo daquele camarada. Né? Mas ele não botou o galho dentro e ficou tudo bem. Acontece isso, viu, Décio? Vou falar para você, eu já tive uma outra experiência, foi com a moça, sabe? Mas eu tenho mais, se você quiser, não, eu tenho mais. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Tanto é que a live é histórias do professor. Mas é uma coisa também que acontece conosco, né? O pessoal às vezes acha assim, não sei o que é fácil. Mas tem hora que a gente passa por cada perrengue também dentro da sala de aula. Eu, por exemplo, eu levei uma vez uma aluna que ela chegou em mim, como você acabou de falar, dando prova, ministrando prova, e eu vi que ela estava enrolando para fazer a prova, tudo, eu vi que ela não sabia e tal, né? Tá bom, estou andando dentro da sala para verificar se não está tendo cola, essas coisas, né? E eu virava e falava para meus alunos, esse negócio de falar quem cola não sai da escola, não adianta nada, porque é o seguinte, esse negócio de colar, você está enganando a si próprio, não é a mim. Você está enganando você mesmo, porque amanhã depois isso vai fazer falta para você lá fora, né? E a garota começou a enrolar, eu vi que ela, com os 3 alunos, ela pegou para entregar a prova para mim. E ela virou e falou para mim assim, o que você quer para me dar nota? Aí eu olhei bem para ela, virei para ela, eu quero que você estude. Simples assim. Simples assim, E saí, entendeu? Aí uma aluna virou e falou assim, nossa, que tirada, hein, professor? Eu falei, mas não é? Eu quero que ela estude. Eu tenho também, dentro da minha metodologia, sabe o que eu faço, Heraldo? No primeiro dia de aula, eu boto no quadro, eu escrevo na lousa algumas questões, entendeu? Entendi. Para que a gente possa se entender bem. E uma das coisas que eu coloco é justamente o seguinte: eu não dou nada, nem nota. E explico, olha só, eu não dou nota, sabe por quê? Porque eu dou uma prova a vocês valendo 10. Com certeza. Eu não tenho culpa de vocês me devolverem ela valendo 2, 3.
Então, não adianta você me pedir, porque nota é conquistada. Você conquista a sua nota. Sim. Então, tive alguns alunos e algumas alunas que me procuraram, pediram. Eu falei, olha, o que eu falei no primeiro dia de aula? Eu facilito o máximo, eu sou um facilitador do ensino para vocês. Mas cabe a vocês conquistar a nota que vocês querem. Eu não tenho culpa se você só conquistou 3 ou 4. É um problema seu, não é meu. Você teve os trabalhos que eu passei. Você fez? Você não fez. Então, eu não posso ajudar você. Eu só ajudo quem me ajuda. E aí, pronto, acabou. Tá? Porque quando você faz isso, você acaba já eliminando boa parte dos problemas. Mas tem um fato que aconteceu comigo. Eu fui dar aula de marketing, que eu sou especialista em marketing. Então, marketing tradicional, não marketing digital. E aí eu fui dar aula para a turma de turismo. Né? E fazendo a chamada, primeiro dia de aula e tal, eu chamava e olhava para o aluno, chamava Antônio, pá, 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 pá. Aí teve um que eu chamei e falei, François, que era o nome do cara, François. Aí ele, presente, eu falei, pô, esse é nome de gay. Aí eu vi uma galera lá atrás rindo, né? Aí eu pensando aí, eu fiz besteira. Né? Porque eu brinco muito. Rapaz, aí começou a aula e aí eu fiz alguns exercícios que as pessoas tinham que levantar, tinham que ir lá na frente e tal. Quando o garoto foi lá na frente, o garoto realmente era gay. Entendeu? Por isso que a galera riu lá atrás. E aí eu pedi desculpas ao garoto. Quando acabou a aula, eu chamei ele, François, você me desculpa, eu fiz uma brincadeira, não sabia que você era homossexual, fiz uma brincadeira com você. Não, professor, está tudo certo, está tudo bem e tal. Mas foi assim, extremamente desagradável para mim. Eu fiz uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira que hoje você não pode mais fazer. É um tipo de brincadeira que você não pode fazer. Até porque tudo hoje é processo, né? Não, tudo é hoje é processo. Hoje é Qualquer coisinha é processo. Mas tive esse episódio também bastante interessante e vergonhoso para mim, mas que eu não tenho nenhum problema em compartilhar, tá? Porque são fatos que aconteceram, de fato. Sim. O outro fato, esse mais complicado, né? Foi um aluno que era policial e que tirou nota baixa e que se aproximou e mostrou a arma. Mostrou a arma. Aí eu falei assim, cara, olha, a minha arma é a caneta, bicho, eu já usei. Aí ele, pô, professor, foi mal. Eu falei, não, tá tudo certo, cara, só que não tem jeito, bicho. Cara, estuda, você como policial, cara, você tem que dar exemplo, estuda que eu tenho certeza que você vai tirar a melhor nota na segunda prova. Né? Então, tem muito disso, né? Na universidade tem muito disso. Infelizmente isso acontece, né? E a gente não, como se diz, a gente também não prevê essas coisas. A gente, o professor, ele vai para a sala de aula com um plano A, B e C, né? Mas tem a hora que às vezes escapa da gente algumas coisas, né? E hoje aconteceu isso também com um aluno, que o que acontece? Ele chegou em mim, ele era, como o senhor acabou de falar, era policial civil ainda, né? E ele chegou, se impondo dentro da sala de aula. Eu peguei e falei para ele, lá fora você impõe, mas aqui dentro quem manda na sala sou eu, certo? Infelizmente é isso, certo? Mas é o que você acabou de falar, são fatos que acontecem, né? E agora eu tive, a gente vai falando assim, eu vou lembrando, né? Eu tive alguns conflitos com coordenadores. Nossa, eu também já. Eu tive um conflito com um coordenador que queria fazer as coisas diferentes e tal, para aparecer, e aí marcou uma reunião com os professores do curso, e nessa reunião ele disse que um ex-aluno
iria avaliar cada professor. Ele ia entrar na sala, ia assistir a aula, ia fazer uma avaliação do professor. E todos os professores ficaram emudecidos, menos o velho. O velho levantou e falou, eu falei o seguinte, olha só, eu não tenho nenhum problema de ser avaliado, mas eu entendo, fulano, que você, como gestor do curso, você tem inúmeras ferramentas de gestão para avaliar os seus professores, que somos nós. Eu não tenho nada contra o fulano que você escolheu para fazer esse trabalho, mas eu não gostaria que ele entrasse na minha sala para fazer a avaliação. Ele já fez a minha avaliação quando ele foi meu aluno. Ele fez a avaliação, porque existe a avaliação que o aluno faz do professor. Tá? E eu não tenho medo de ninguém. Você que, se quiser, você pode assistir minhas aulas. O dono da instituição, se quiser entrar, ele pode assistir minhas aulas. Mas eu não ficaria à vontade desse rapaz ir lá fazer. Aí, depois que eu falei, um monte de professor, não, eu também. Aí eu não teve mais esse tipo de problema. Lógico que eu fui também alijado desse curso, né? Mas o magistério me deu também a oportunidade de trabalhar na direção da universidade. Eu fui coordenador nacional de 4 cursos. Eu percorri o Brasil inteiro, porque a universidade que eu estava, ela está espalhada no Brasil inteiro, para administrar os 4 cursos que eu era o gestor. Tá? Então, eu trabalhei, era a diretoria, né, a diretoria executiva aqui, ó, e abaixo a diretoria de ensino, né, que eu fazia parte como coordenador nacional. E fui coordenador nacional por 5 anos, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa da área de educação, né, da coisa dos processos, onde também pude ver que nem sempre podemos fazer o melhor, né, oferecer o melhor currículo para o aluno, né, quem é professor sabe disso. Né. Eu montei todos os meus 4 cursos foram montados por mim. Só que eu não pude montá-los da maneira que eu entendia ser a melhor. Por quê? Porque existiam limitadores traçados pela alta direção da instituição. E aí não tem como você fugir desses parâmetros. Né? Mas foi muito bom, foi uma época de aprendizado muito boa, né? Eu levo para a vida inteira, mas nada comparado à sala de aula. Né? Sabe que hoje eu sinto falta da sala de aula, confesso a você. Embora eu não esteja mais lecionando, né, para instituições, continuo dando aula, mas aula freelance, dando cursos em outras instituições. Né? Porque o professor ele é muito mal pago, o professor é muito mal remunerado no nosso país. Né? Embora eu tenha falado do início que é a profissão mais valiosa e mais nobre que existe. Os japoneses se curvam diante dos mestres, mas aqui não. Aqui os alunos querem agredir, e alunos até infantis querem agredir o professor. A gente está cansado de ver aí nos veículos de comunicação de massa professores que já foram agredidas por adolescentes. Né? Sim, sim. Isso é um absurdo. Também acho. Né? Por isso, eu me afastei das universidades hoje. Né?
Mas eu amava dar aula na pós-graduação, dei muita aula na pós-graduação, eu tenho vários mestres hoje, né, que foram meus alunos. Né? E isto, para mim, é um legado fantástico. Tem muitos empresários que foram meus alunos e que são gratos até hoje. Falam, professor, eu aprendi com o senhor. Professor, olha, eu dei aula para o aluno que é doutor em física. O nome dele é Tiago Maia. Ele tem um canal no YouTube também, Tiago Maia. Ele já era doutor em física, mas ele foi fazer um curso, se não me engano, de petróleo e gás, gestão de petróleo e gás. E eu era professor do curso de petróleo e gás. E ele teve aula comigo. E coisas que eu falava em sala de aula estimulavam os alunos, e os alunos abriram a cabeça e foram embora, usaram a criatividade. Né? Então, o meu grande orgulho é esse, é de ter contribuído para a formação de muita gente boa. E o engraçado também, né, Décio, que a gente, por exemplo, hoje eu também não estou dentro de sala de aula, né? Por vários outros fatores, como você acabou de falar aí, a gente às vezes acaba discutindo com o coordenador porque a gente não concorda, a gente também vai para o cargo de gestão como você foi, eu também fui. Eu ainda fui pior, porque o que acontece? Eu peguei um curso, né, um curso assim, que era um curso de pós-graduação, e depois a escola, que era de pós-graduação, virou colégio. Então, eu tive que fazer todo o processo desse colégio, tudo a parte escrita, né? Claro, teve uma pessoa que fez o começo, mas quem acabou terminando foi eu. E a gente sai assim, até um pouco magoado, porque, como se diz, um colega meu, o cara tinha que ser grato pelo que você fez. Eu comecei a escola com 7 alunos, deixei a escola com 333 alunos, né? Mas é aquele negócio, a gente aprende com isso, né? E a vantagem é essa, é o aprendizado também. Como você acabou de falar, o professor é aquele que está sempre atualizado, né? Porque está estudando, está lendo, para poder repassar. E a vantagem disso, de ser professor também, é o que você acabou de falar, é muito gratificante a gente ver um aluno da gente como se diz, numa posição bem maior. Eu tinha um aluno também no curso de administração que várias vezes ele chegava atrasado, pedia desculpa, eu falei assim, você não tem que pedir desculpa, certo? Porque, na realidade, eu sei que você tem que trabalhar para você poder pagar a faculdade, né? Então, a gente vê isso. E é gostoso ver o crescimento do aluno. Eu tenho colegas que estão aqui assistindo aqui, que eu, no caso, fui gestor dessas pessoas. E que, para mim, eu era o tipo da pessoa que, como gestor, falava assim, eu não quis que acontecesse comigo lá na faculdade, eu não replicava para eles no colégio. Se acontecer qualquer coisa, eu chegava no professor, conversava com ele, está acontecendo isso, assim, assado, né? Ia conversar com o pai também para ver o que estava acontecendo. Mas não é, como se diz, às vezes o pai chegava e não tem razão de tudo, porque ele não está ali dentro da sala de aula. E começou a acontecer alguns fatos que foram me corroendo por dentro. Eu falei, até eu pedi para sair. Porque eu falei, não é assim, não é o que eu quero para mim nem para as pessoas. É o que você acabou de falar, o que é chato hoje na educação é essa parte hoje que o aluno tem direito a fazer tudo, né? E se o professor chama atenção, é um Deus nos acuda. Hoje o aluno, ele não se vê como aluno, ele se vê como cliente. Sim. E aí eu, na sala de aula, eu deixava bem claro, olha só, você aqui é cliente para a universidade. Para mim, você é aluno, porque eu sou aqui o seu professor. E aqui quem manda sou eu. Nem o dono da universidade ele pode mudar o que eu estabeleci aqui na sala de aula. Tá? Então, deixava bem claro isso, tá? Porque, de fato, é assim. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, uma libertinagem muito grande. Não é liberdade, isso é libertinagem. Sim. Né? E nós temos que ter muito cuidado com isso e darmos a nossa contribuição. E como você acabou de falar também, né, durante
no nosso bate-papo, eu acredito que os professores do ensino fundamental deveriam ser os professores mais bem pagos, porque é deles que a universidade vai pegar, é deles que vai começar a leitura, é deles que vai começar a alfabetização, socialização, é tudo. Infelizmente, há uma inversão de valores aí, né? Porque o que acontece? O professor fundamental hoje é o que menos ganha e é o que mais agredido. E é aquela história, tem até uma música, acho que é do Toquinho, se não me engano, lá, da Aquarela, né? Que fala também o que acontece. Se não for através deles, não tem as outras profissões, não existe médico, não é advogado, engenheiro, né? Por aí vai. Todas as profissões, não adianta. A gente está vendo hoje a corrida também pelo marketing digital, como você acabou de falar, mas a pessoa tem que saber ler e escrever. E quem faz isso? O pessoal lá do fundamental. E olha só que interessante. Se nós olharmos para todos nós, eu, você e as pessoas que nos dão a alegria de estar aqui conosco e aqueles que vão nos ver depois, todos nós, no fundo, somos aprendizes e somos explicadores, somos professores também. Porque, por exemplo, eu sou semi-analfabeto digital, mas você conhece mais do que eu, você me passa alguma coisa e eu aprendo. E aquilo que eu aprendo, para que eu fixe bem, eu ensino a quem sabe menos do que eu. Sim. E a vida é assim, nós somos eternos aprendizes, né? Nós estamos em construção, ajudando na construção de outros seres. É assim que eu enxergo. Não, mas é isso mesmo. E é uma coisa também que esse coordenador me falou uma vez, porque quando eu fiz manter o primeiro encontro de estudantes de bioética na universidade, me chamaram de louco, sabe? Porque eu trabalhava como auxiliar administrativo lá na faculdade, tudo, né? Eu estava fazendo mestrado. Como é que você vai fazer isso? E, sinceramente, foi um encontro que chamou a atenção até do pessoal da alta, né? Porque o pessoal da UNB, que tinha bioética, também ficaram interessados. O pessoal da São Camilo, em São Paulo, também ficou interessado, porque só tinha 3, no meu mestrado que eu fiz, só tinha 3 no Brasil. O primeiro foi feito lá, o segundo na Universidade da São Camilo e o terceiro na Universidade Federal. Como se diz, federal só tinha uma universidade com esse curso. E tanto é que eu sou o único jornalista no Brasil com bioética. Certo? E, além disso, desse encontro, os alunos fizeram 2 livros, 3 livros, na realidade. Né? E o que acontece? A gente criou um conteúdo para a universidade nessa parte da bioética. E eu queria que você contasse um pouquinho também aí agora para o pessoal sobre a sua vida de escritor. O que a parte de, como se diz, a acadêmica te ajudou nisso? Porque você tem vários livros, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros. O primeiro livro era um sonho. Era um sonho. Deixa eu só pegar ele aqui, que esse foi o primeiro livro, foi o filho. O primeiro do filho foi esse aqui. Ó. Explosões do Coração. Foi de 1900 e... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro mais exatamente a data. De 1999. Eita, tô velho mesmo. Em 1999, então, eu contei a minha vida através desse livro, Explosões do Coração. É um livro de poesia. Eu conto a minha história de vida de forma poética. Então, eu tenho poesias sobre os meus princípios e os meus valores. Então, ali tem minha mulher, tem meus filhos, tem meus pais,
tem amigos que são muito preciosos, tem a igreja que faz parte da minha vida, tem o trabalho, né? Quer dizer, todos os meus princípios e valores estão nesse livro. Foi o primeiro livro, né? Esse eu não tenho mais, esse é o único que eu tenho, ele não existe mais. Né? Eu fiz 1000 e acabou, né? E eu achei que eu só ia fazer esse, Heraldo. Eu não pensava em fazer outros, não. Mas a menina que me orientou, ela falou assim, olha, dificilmente o senhor vai ficar só nesse. Provavelmente o senhor vai fazer outros livros. Né? E ela tinha razão. Depois desse vieram mais 6 livros. O 7º vem agora, mas o 7º não é solo, é um livro... Quer dizer, desses 7, 6 são meus. Um é coautoria. Aliás, não. São 7, 5 meu e 2 de coautoria. E vai vir mais um agora de coautoria também. Eu faço um capítulo. Né? E lógico que a vida acadêmica me ajudou muito. Né? Mas me ajudou muito também a verve poética. Eu gosto de poesia, sempre gostei de poesia, desde cedo, desde novo. Né? E Deus nos deu a imaginação. Né? Deus nos deu a imaginação. Então, a gente vai criando algumas coisas aí e tal. E, de repente, a gente transforma aquilo que a gente criou em livro. É isso aí. Então, dando um spoiler aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Eu estou com a ideia aí, eu já conversei com o Décio, da gente também fazer um livro futuramente aí, mas não vou falar o título ainda não, é só um spoiler que a gente está, como se diz aí, para colocar um livro aí no forno, para começar daqui a um tempo, né? E eu queria agradecer também a presença de todo mundo que está aqui, da Celi, da Luciana, do Marcos, do André, da Ana Lúcia também, né? E agradecer mais o Décio por esse bate-papo gostoso que a gente teve aí, das histórias de um professor, que, para mim, foi muito enriquecedor. Eu acredito que o pessoal também. E, principalmente, para o pessoal que vai estar aí no YouTube assistindo a gente. E eu queria... Heraldo, deixa, eu quero dar um presente a você. Um presente a você e a todos que estão conosco aqui ou estarão. Por quê? Porque saiu do forno hoje. Sou um errante. No meu universo, não tenho habitação, lugar fixo, raiz fincada no chão. Não há nada fixo no universo da minha imaginação. Por isso, sou na vida um errante, nômade, sem paradeiro. Vivo em todo lugar, visito aquilo que eu quero, viajo sem rumo ou rumo com planejamento. O que importa é estar na viagem por inteiro. Nosso universo está na mente, no cérebro, a máquina perfeita e pouco conhecida. Por isso, tratar bem da cabeça precisa ser um compromisso, para que, ao reinar a nossa vida, ela seja saudável e não suicida. Sou errante, sou criativo e imaginativo, mas também sou pensante. Vivo sonhando sonhos diversos, por vezes instigantes e até mesmo intrigantes. Nada melhor do que o sonho edificante. Sou errante e, como tal, às vezes fico mal. Afinal, ser errante é não ser perfeito, num mundo que exige o que não tem, a perfeição. Tento sempre acertar, mas, como errante, também erro. Daí a frustração. Amo, como amo. Errantes também amam. Pelo menos este errante aqui ama e ama muito. Com a minha imperfeição, encontrei o amor e este me transformou.
Fez o errante muito sonhar e muita viagem realizar. Sou errante, continuo errante, mas com amor, mesmo imperfeito, prossigo a caminhar e a viajar até onde a imaginação me levar. Um presente para vocês. Obrigado, Décio. Pessoal, peço para vocês que estão nos assistindo aí que dê aquele like, deixe um comentário, né? Se inscreva no canal meu, que é o Faculdade Sem Crise, no do Décio também, que ele vai falar, e que nos siga também nas redes sociais, porque é muito importante para nós mantermos o conteúdo, mantermos esse material para poder passar para vocês. E tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas aí que querem ser professor, porque é uma profissão hoje que, como se diz, nós estamos aí meio abalados, mas é uma profissão muito, como se diz, nobre. Nobre e no sentido de falar, de ser rei e rainha mesmo, porque sem vocês, sem os professores, principalmente do fundamental, não existe nenhuma profissão. A faculdade ela só existe por quê? Porque teve o ensino fundamental. Caso contrário, não teria. Certo? Então, estamos aí. Se vocês puderem nos ajudar aí, deixando aquele like, se inscrevendo no canal meu do Décio. O Décio vai falar agora das redes sociais dele, para a gente poder terminar. E para terminar, boa noite para vocês, né, Décio? Fala suas redes sociais aí. Eu tenho um canal no YouTube, Décio Moraes. É fácil gravar, né? Décio Moraes, quem conhece, não esquece jamais. Então, vocês já me conhecem, se quiserem me dar a honra de me acompanhar lá no YouTube, lá você vai encontrar poesia, lá você vai encontrar um programa que acontece toda terça-feira, um programa de entrevistas. Você encontra lá reflexões sobre a vida e reflexões bíblicas também. Estou no Facebook também, palestrante Décio Moraes, e estou no Instagram como mentor espiritual, Décio Moraes, mentor espiritual. Será um prazer. Sim, eu também estou no Kawaii, estou no Kawaii também, lá como Décio Moraes. E no TikTok também, né? No TikTok ainda não. TikTok ainda não fiz nada para o TikTok, engraçado, né? Todo Kawaii eu faço quase todos os dias. No mais, olha, Heraldo, muito obrigado pelo convite, né? Gratidão a vocês que estão conosco aqui, vocês que vão nos assistir também, né? E espero vê-los por aí, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigado e até o próximo. Fica com Deus.